Bom, hoje nós estamos continuando a nossa série na oração do Pai Nosso. E para ser honesto, eu acho que esse tem sido das melhores séries que a gente fez como a igreja. Então eu quero te encorajar, se você estiver perdido um domingo, você pode ir online no YouTube, nós temos todos os nossos sermões lá. Tanto o Pastor Hobbs como eu, a gente tem gravado todas as semanas nossos sermões. Pode girar um pouco com o reverb aqui, um pouco forte. Agora lembre-se que a oração do Pai Nosso não é a oração que Jesus orava, mas é a oração que Ele nos ensinou a orar. Esta noite a gente vai dar uma olhada na petição final na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 9. A gente vai ler mais uma vez a oração do Senhor. Vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus hoje à noite. Vocês orem assim. Vamos ler isso juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Aquela frase, porque teu é o reino, talvez você não tenha na Bíblia lá, mas é chamada doxologia. Inclusive, o Pastor Hobson, semana que vem, vai ensinar sobre essa doxologia. Vai ser muito bom. Semana que vem, aprender um pouco mais sobre por que a gente fala isso no fim do Pai Nosso. Primeiro de tudo, o que é oração? O que é oração? Eu não sei se você estava aqui primeira semana que a gente fez essa série, mas a gente aprendeu no início dessa série que a oração é tanto um encontro como uma conversa com o Deus vivo. A oração deve ser tão natural para nós quanto chamar de nossos amigos no telefone. Mas antes, hoje à noite, de olhar especificamente para esse pedido, não nos deixe cair em tentação, existem alguns princípios de oração que eu acho que são interessantes, até cruciais para nós entendermos. O teólogo Agostinho nos deu um princípio de oração que eu acho muito útil. Ele falou o seguinte: em primeiro lugar, antes de saber pelo que orar e como orar, você deve tornar-se um determinado tipo de pessoa. Ele falou o seguinte: antes de orar, você deve ver você mesmo, assim mesmo, como alguém desolado completamente com este mundo, morto para este mundo. Não importa qual grande for a sua prosperidade. E nós, nesta época, nós temos muita prosperidade relativamente nas épocas passadas. O ponto é que não importa qual grande a sua vida é, não importa quantos prazeres que você tem em torno de você, não importa tudo isso, você entende que esses prazeres nunca podem trazer a paz, a felicidade, consolo que você pode encontrar em Jesus Cristo. Assim, Agostinho está dizendo, a menos que você tenha isso em vista, as suas orações podem dar errados. Podem dar errados. E aqui está por quê? Porque os nossos amores são completamente desordenados. Concorda comigo? Os nossos amores são desordenados. Coisas que a gente deve colocar em terceiro ou quarto lugar. Vamos dizer, nosso emprego, hobbies, esportes. A gente coloca essas coisas em primeiro lugar muitas vezes. Amor de Deus deve ser em primeiro lugar em nossos corações. O tipo de pessoa que entende isso vai ter frutos incríveis em sua vida de oração. Imagina um menino de 8 anos que esteja brincando com um caminhão de brinquedo, a little truck.
E em seguida, essa comunhão quebra. E ele começa a chorar, pedindo ao seu pai para consertar essa comunhão. Enquanto ele está chorando, seu pai diz para ele: um parente distante que você nunca conheceu. Ele acabou de morrer e ele deixou você com 100 milhões de reais. Legal, né? Qual seria a reação desse menino? Para esse menino de 8 anos, não importa, né? Ele não se importa. Ele vai continuar a chorar mais e mais alto até que seu caminhão esteja consertado. Ele não tem capacidade cognitiva suficiente para perceber sua verdadeira condição. Ele não tem capacidade de ser consolado. Da mesma maneira que nós, como cristãos, nós não temos a capacidade espiritual para perceber todas as coisas que nós temos em Jesus Cristo. Todos os tesouros que nós temos em Jesus Cristo. Estamos satisfeitos com amores secundários. O caminhão de brinquedo, a coisa mais importante para nós, a coisa maior para nós, não é Jesus. E por esta razão, Paulo orou que Deus nos desse a capacidade de compreender a altura, a profundidade, a largura, comprimento da nossa salvação em Jesus Cristo. Nós somos muitas vezes como esse menino de 8 anos que repousa a sua felicidade em suas circunstâncias, em vez de reconhecer tudo que nós temos em Cristo. Então aqui está o ponto, presta atenção. Keller fala isso. Você não deve começar a orar a Deus por tudo o que você quiser, até você perceba que em Deus você já tem tudo o que você precisa. Vou falar isso mais uma vez. Você não deve começar a orar a Deus por tudo o que você quiser, até que você perceba que em Deus você já tem tudo o que você precisa. Porque uma pessoa com a mentalidade do reino ora assim, como nós falamos algumas semanas atrás, o tipo de pessoa que ora: venha o teu reino, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. O tipo de pessoa cuja amores são ordenados. E que coisa incrível que nós temos com isso. Aqui está a coisa incrível. É esse tipo de pessoa que muitas vezes vai experimentar as respostas mais surpreendentes para as orações, inclusive essas orações sobre a tentação. Então, eu tenho uma pergunta para nós hoje à noite. Quando você está orando, e eu espero que todo mundo aqui, pelo menos uma vez enquanto, esteja orando. Quando você está orando, o que você ora? Pelas pessoas que você mais ama. O que você ora pelas pessoas que você mais ama? Normalmente você ora por proteção, saúde, né? Você ora para que seus filhos não fiquem doentes, que ninguém na sua família sofra um acidente de carro, vamos dizer, ou que sua mãe não desenvolva uma doença. Essas são as nossas orações para aqueles que nós amamos. Normalmente, nós oramos para que Deus proteja as nossas famílias. E geralmente a gente pensa no reino físico, quando a gente está orando assim. Nós também oramos por outras coisas, para que Deus dê aos nossos amigos e familiares tudo o que eles desejam. Que ele possa conseguir esse trabalho, ou estudar nesse lugar em particular, ou passar esse teste. Alguma coisa que alguém quer. Então a gente ora sobre isso. Ora por isso. Então, mas aqui um exemplo de como nós não oramos muitas vezes. Nós não oramos muitas vezes por proteção moral. Por proteção moral. E a oração do Pai Nosso está nos dizendo aqui, isso é muito importante também. É tão importante que precisamos orar por isso diariamente. Cada vez mais que eu estou estudando a oração do Pai Nosso, eu estou pensando, seria fantástico se eu estivesse orando isso todo dia. Eu acho que é uma oração que a gente deve realmente orar regularmente. Então, nós precisamos de proteção moral. E aqui está algo que você pode até não ter pensado. Precisamos orar mais, talvez, por proteção moral, ainda mais do que oramos por proteção física.
Porque Jesus, nessa oração, nos ensina a orar como o futuro em mente. Que você e eu não cedamos a algo que seja prejudicial para nós. E aqui nós estamos falando de algo que não é necessariamente relacionado à doença ou dor, uma tragédia. Isso é algo que é muito mais provável que cause destruição em nossas vidas por causa de más escolhas ou escolhas ruins que a gente tem escolhido. Morais em particular. Interessante, oramos muitas vezes por proteção física, mas quando sofremos fisicamente por causa de um acidente ou qualquer outra coisa, muitas vezes são esses eventos que podem acontecer em nossas vidas que mais nos fortalecem espiritualmente. Então, o que você está orando contra, às vezes Deus usa para te fortalecer. Interessante. O que é muito mais perigoso é negligenciar a nossa santidade. Negligenciar a nossa direção moral. Ceder à tentação. Porque a verdade é que nós vivemos num mundo muito destrutivo, muito perigoso. Todos nós sabemos essas histórias de pessoas, tantos pastores, pessoas de ministérios, que têm vidas que foram escandalizadas, né? Caindo em tentação, caindo em pecados vergonhosos, perdendo seus ministérios porque caiu em algum pecado. E Jesus sabe que é um ambiente perigoso em que nós vivemos e Ele sabe que nós precisamos de proteção. E assim, num sentido muito geral, esta oração está dizendo: Senhor, seja o meu protetor. Nunca me deixe entrar em uma situação que vai me devastar. Nunca me deixe entrar numa situação que vai me arruinar. Seja minha rocha. Seja meu abrigo. Seja o meu refúgio. Seja a minha cobertura. Então, com tudo isso em mente, vamos olhar para o nosso texto um pouco mais de perto hoje à noite. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui estão alguns princípios para nós, hoje à noite, com respeito à tentação. Primeiro, Deus não pode nos tentar. Há algumas coisas que Deus não faz. Um deles é nos tentar. Isso ocorre particularmente porque Deus é imutável, é um atributo de Deus. Deus não muda. Pensa nisso. Se Deus pudesse mudar, Ele poderia melhorar. E Deus ele não pode melhorar porque Ele já é o melhor. Há algumas coisas que Deus simplesmente não vai fazer porque Ele não muda. Por um lado, Ele não vai parar de te amar. Graças a Deus. Porque Ele é amor. Essa é parte da natureza dEle. É uma boa notícia, né? Da mesma forma, Deus não nos tenta. Deus não vai nos conduzir ao pecado, mas Ele vai nos colocar em provações. Essas provações nos colocará na beira, muitas vezes, da tentação. No grego, aqui, a palavra para tentação é a mesma palavra, aqui em Mateus, também em Tiago, para testes e para provas. É muito geral essa palavra. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 12, nós lemos isso. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Então Deus nos chama para suportar a tentação. O que significa suportar? Continuar a confiar tanto através de oposição quanto resistência. Às vezes é simplesmente fazendo a coisa certa quando todo mundo está fazendo a coisa errada. Isso é complicado. Um exemplo aqui, na Union Church. Essa semana a gente está tentando resolver essa questão de luz. A gente está tratando uma companhia, não vou falar o nome da companhia, mas eles querem dinheiro para resolver essa situação. E nós, como igreja, a gente está falando, não, a gente não faz isso, porque eticamente a gente não vai fazer isso. É tentador, sim. Pegando muito dinheiro para ter esse gerador, que é caro. Mas a gente vai fazer coisas certas, a gente não vai cair nessa tentação. Tanto para nosso testemunho e também para contribuir para essa corrupção que nós temos em várias áreas da nossa cidade.
Isso é difícil quando você vê as pessoas aparentemente sendo abençoados ou prosperando, mesmo quando elas não estão vivendo vidas piedosas. É tentador para nós pensar, bem, eles estão desfrutando todos os prazeres do pecado, e eu estou aqui, eu não estou desfrutando isso, e eles estão se dando bem na vida. Então, qual a diferença faz se eu estou buscando santidade? Se eu estou sendo uma pessoa assim? Você já pensou desta maneira? O problema é que eles estão satisfeitos brincando com essa caminhão, que eventualmente vai quebrar. Eles vão chorar, sem um rumo, sem Cristo. Deus tem algo muito maior guardado para seus filhos. Uma herança incrível. Então a gente deve resistir à tentação. E quando a gente faz isso, seremos abençoados, graças a Deus. Mas de onde é que a tentação realmente vem? Vamos ler a partir do versículo 13 aqui. Vamos ler isso juntos. Que ninguém diga... So, mais uma vez, a tentação não é de Deus. Não é de Deus. Mas aqui a questão importante, que alguns de vocês talvez já estejam pensando sobre isso. Por que nós oramos, Senhor, leva-me não na tentação, se Deus já diz em sua palavra que Ele não tenta ninguém? Eu acho que é uma pergunta razoável. Isso não parece um pouco estranho? Se Deus não nos leva a tentação, por que nós ainda precisamos orar sobre isso? Lembre-se que nós podemos ser conduzidos à presença da tentação, mas isso não significa que nós somos levados em tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado por Satanás onde? No deserto. Um lugar para onde Deus levou Jesus, em Mateus capítulo 4:1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas não falou para ser tentado pelo Espírito. Foi o diabo, né? Que é o ponto, Deus não nos tenta. Ele não coloca maus desejos em nossos corações, mas Ele pode nos levar à presença de muitos testes e tentações. Agora, nós temos que entender também que Deus é soberano. E a gente pode ver no Antigo Testamento exemplos de Deus agindo em algumas formas, né? Mas entendendo a nova aliança, como Deus age, a gente entende melhor o caráter de Deus. Entendeu? Então tem algumas complexidades com essa ideia de Deus, porque tem exemplos onde até Deus quase está falando no Antigo Testamento que Ele colocou alguma coisa no coração de determinada pessoa, né? Isso não é incomum, é comum no Antigo Testamento. Mas pensando mais na Nova Aliança, eu não vejo muitos exemplos disso. Então, em Provérbios, nós lemos que os passos do homem são do Senhor. Então, a gente tem que lembrar que tudo isso, tudo que nós estamos dizendo, é subserviente à soberania de Deus. Ok? Porque nós lemos em Provérbios, os passos do homem são do Senhor. Então, na verdade, cada passo que nós damos é um passo potencial para a presença de tentação. Todos os momentos das nossas vidas são potenciais momentos de tentação. Momentos onde a desobediência ou obediência são uma possibilidade. Então, o que a oração do Senhor nos ensina a orar é que não nos caímos nessas tentações. Porque todos os dias nós temos essa oportunidade, irmãos. Uma escolha infinita entre crença e descrença. A obediência e desobediência. E nessa oração nós estamos orando, Senhor, não me deixe ceder à tentação. Me dê força. Lembre-se que nós podemos ser conduzidos à presença à tentação, mas isso não significa que a gente vai cair nessa tentação. Tomemos a pornografia, por exemplo, como um exemplo.
Eu não sei se você já esteve no seu computador e por acidente, eu espero que por acidente você entrou e deu um endereço errado. Ok? Alguma coisa aconteceu, meu Deus, o que aconteceu? E todas essas imagens chegam lá e por alguma razão você não colocou o pop-up bloqueador. Então tem muita coisa chegando lá e você está tentando, meu Deus, então você está fechando uma janela e depois mais 2 janelas abriram, porque tem algum tipo de vírus, alguma coisa assim. E naquele momento a sua mãe entra na sala. Ok, não, essa parte não. Mas você clica para fechar e abre mais 2, e você está tentando não olhar, mas é difícil, porque tem essas pessoas lá na tela fazendo essas coisas, e é tentador assistir. Essa presença da tentação, e neste momento, nós temos que desligar o computador, mas quem tem força para fazer isso é o cara que está orando todo dia, essa oração do Pai Nosso, dizendo, Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livre-me do mal. Mas quando você nunca ora isso, quando você não está na palavra de Deus, quando você não está orando, quando você não tem esse interesse, quando você não está em comunhão com os santos, irmão, vai ser difícil. Nós somos seres humanos. Esse é somente um exemplo. Mas graças a Deus, quando nós estamos orando nessa oração, quando nós estamos vivendo uma vida de santidade, houve um teste e a gente vai passar esse teste. Deus nos permitiu dizer, não, eu não vou fazer isso. Porque a gente sabe qual é o resultado disso no longo prazo. E não é simplesmente esse momento. Quais são os resultados no longo prazo? Então, a presença da tentação estará sempre ao nosso redor. Mas nós não temos que cair nisso. É o inimigo que nos tenta, não é Deus. E Deus pode nos fazer passar por um teste às vezes, mas Satanás é o tentador. Isso é importante. Tiago 1,14 diz, continuando aqui em Tiago, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, basicamente, é quando o desejo é concebido em nossos corações que ela dá à luz o pecado. E quando esse pecado é consumado, gera a morte. E por isso que devemos evitar a tentação. Precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos entender os nossos corações. Se você tiver um problema com luxúria, a palavra, né? Luxúria. Não fique no computador no meio da noite. Quando você está super cansado, se você tem problema com álcool, não caminhe próximo ao barzinho todas as noites, caminhe indo para casa. Se você tiver um problema com fofoca, não ligue para seus amigos ou suas amigas imediatamente cada vez que você se sentir ofendido por alguma coisa. Temos que conhecer as nossas tendências de cairmos em tentação. Estou falando de uma forma bem prática. E às vezes, a liberdade que alguma pessoa pode ter, você não pode ter. Você não pode ter porque você tem uma história. Pode ser que alguém pode beber 1 ou 2 vezes um taça de vinho, não é nenhum problema. Mas para você, seu pai era alcoólico. Né? Então você sabe, você experimentou alguma coisa, você sabe que você tem a tendência até para beber demais. Então você... praticamente também você está fazendo a coisa certa, dizendo, não vou fazer isso. Enquanto talvez você tenha essa liberdade, eu vou dizer não para o meu bem. Às vezes nós precisamos fazer isso para o bem dos outros também. Pensando em o que as outras pessoas estão pensando. Como eles vão reagir. A gente tem que considerar as outras pessoas, dando a preferência aos outros. Não simplesmente pensar nas nossas liberdades. Enquanto... a gente não deve cair também no moralismo. A gente também não deve cair em, mais ou menos esse tipo de coisa. É muito importante. Satanás vai usar bons desejos e ele vai te tentar usando esses bons desejos. É por isso que quando estamos estressados por causa de trabalho, ou uma relação difícil, precisamos descansar. Às vezes nós precisamos recreação. Precisamos descansar. Somos mais
suscetíveis a cair em tentação em épocas quando nós estamos muito ocupados. Preste atenção nisso. Então vamos para o segundo ponto aqui. Jesus irá ajudá-lo através da tentação. Jesus vai ajudar você. Olhe para Hebreus 4 aqui. Vamos ler isso juntos. Porque não temos... Esse versículo é incrível. A gente está falando sobre a humanidade de Cristo. Hebreus 2:18. Vamos ler isso juntos também. Pode ir para o próximo slide. Não. Desculpa. Sorry. Vamos esperar por isso por um momento. Temos outro em Hebreus 2:18. Se você tem na sua Bíblia, pode ir para lá. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a Bíblia é muito clara que Jesus não apenas passou por tentação, mas ele pode nos ajudar através dela. Jesus pode ajudar você através dessa tentação. Alguma vez você já pensou em perguntar a Jesus como superar a luxúria? Jesus foi tentado com isso. Jesus foi tentado com orgulho. Jesus foi tentado com a falta de perdão. Jesus foi tentado com todas essas coisas e Ele pode nos ajudar a superar essas tentações também. E aqui é a parte surpreendente. Não somente Jesus pode identificar com você. Eu vejo assim. Jesus não está lá nos criticando no meio da nossa tentação. Eu acredito que não. Eu acho que ele diria o seguinte: eu entendo o que é ser tentado. Eu entendo como é viver no mundo caído. Eu entendo o que é como ter todo o inferno se levantando contra você. Eu entendo, porque eu estive lá. Eu estive lá. Mas muitas vezes nós fazemos o seguinte: nós não conversamos com Deus, nós não conversamos com Jesus sobre tentação, porque nós estamos inseguros e nós pensamos o seguinte: se eu não contar a Jesus sobre essa tentação que nós temos, ou eu tenho, ele não vai saber. Ele não vai saber. Que loucura! Claro que ele sabe. Sabe tudo. Ele te conhece 1000 vezes melhor do que você se conhece. Você conhece a você mesmo. Jesus pode ajudar você a superar qualquer tentação que você está enfrentando. Poderia ser a tentação de namorar alguém que não é um cristão. Poderia ser a tentação de entrar em depressão depois de ter superado isso. Pode ser a tentação de uma atração pelo mesmo sexo. Poderia ser a tentação de trair seu marido ou sua esposa. Poderia ser a tentação de ferir fisicamente alguém porque você está muito chateado com essa pessoa naquele momento. Jesus pode e Ele vai te ajudar a superar a tentação, mas a gente tem que orar. Senhor, não nos deixes cair em tentação. E a gente tem que entender também que todos nós temos predisposições. Alguns predisposições para drogas, para álcool, para sexo, e essas predisposições são as coisas mais difíceis para nós. E até o mundo vai dizer: você nasceu assim. Mas Cristo está dizendo: você nasceu de novo. Se Deus alguma vez te conduzir à tentação, ou na presença disso, uma coisa que nós sabemos é para o seu bem. Porque todas as coisas cooperam para os nossos bens. O bem. Jesus vai ajudar você no contexto da sua tentação. O que nos leva para o nosso último ponto aqui. Ele não vai tentar você além do que você pode suportar. Ele não vai fazer isso. Olha em 1 Coríntios 10. Podemos ler isso juntos de verdade.
não sobreviveu. Cara, esse texto também é incrível, né? Sabe o que significa esse texto? Você nunca vai ter uma tentação que não seja humana. Em outras palavras, você nunca vai estar em uma posição para dizer: o diabo me fez fazer isso. Que é muito comum em algumas igrejas. Achando um demônio atrás de cada árvore. Você pode ter sido tentado pelo diabo, mas ele não fez você cair nessa tentação necessariamente. Deus não vai tentá-lo além do que você pode suportar. Essa é apenas uma das duas maiores promessas na Bíblia, se você realmente pensar sobre isso. Em primeiro lugar, que Deus nunca me permitirá ser tentado além do que eu sou capaz. Em segundo lugar, com toda a tentação, Ele vai me dar uma maneira de escapar. O que nos leva à nossa segunda parte desta passagem hoje à noite. E livrai-nos do mal, do Satanás. Deus vai fazer isso, mas nós temos um papel também a desempenhar. Ele nos dá uma escolha nesta questão. Para aqueles de nós em Cristo Jesus, Ele vai nos preservar. Olhe em 2 Timóteo aqui, 4:18. O Senhor me livrará de todo mundo fala toda, obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. O Senhor vai nos dar uma maneira de escapar. Não caia em depressão achando que você não consegue. Você consegue com Cristo Jesus. Se o Evangelho não pode mudar as pessoas, eu vou sair dessa púlpito agora. E não tenho porque eu estou trabalhando numa igreja. Se você não acredita que o Evangelho pode mudar a vida de alguém, você não acredita no poder do Evangelho. O Senhor vai nos dar uma maneira de escapar. Meu trabalho é apenas orar diariamente. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus vai fazer a sua parte e Ele nos chama para fazer a nossa parte. Podemos orar como o salmista. Dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Nós podemos orar como Jesus, quando Ele orou para os seus discípulos, no meio da noite, no jardim, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A maneira que você vence a tentação é orando. Você está orando para vencer a tentação? Está orando para que Deus te liberte do que pode destruir você? Na última oração que Jesus orou para os crentes em João 17, o que Ele orou? Não rogo que os tires do mundo, mas que você os guardes do mal. A mesma coisa que Jesus orou em João 17, também Ele orou na oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós oramos assim, em todos os testes, livra-nos de nós, para que assim nós deixemos que essa tentação, não deixamos que essa tentação destrua nossa fé. Toda vez que o teste vem em nosso caminho, a gente tem que orar assim: Senhor, 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 protege-me de cair nessa tentação. Protege-me de pecar, porque eu não quero desonrar o seu nome. A gente não evita a tentação simplesmente por causa da nossa reputação ou por causa das consequências do pecado. A gente faz isso porque a gente ama Jesus. Queremos glorificar Jesus. Não saia aqui pensando que o pastor Jay fala que a gente não deve pecar. Essa não é a coisa principal que eu quero comunicar com essa mensagem.
Eu quero comunicar com essa mensagem, você deve amar Deus tanto, que você não tem desejo tanto de pecar mais. Você respeita Ele tanto. Então, não é simplesmente gerenciando, manejando os nossos pecados para pecar menos. Esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é glorificar Jesus. Sabendo que se a gente for na direção errada, irmão, não vai ser bom, não vai terminar bem. Então, eu não sei sobre você, mas isso que eu quero ver acontecer na minha vida. Pode ser um pouco difícil, né? Difícil. Mas eu quero passar os meus testes, as minhas provas, como os 3 hebreus passaram através da fornalha ardente. Eles saíram, não tinham nem cheiro de fumaça sobre eles. Eu quero passar como Daniel saiu dessa cova, os leões. Não tem nada. Esses homens eram tão fiéis a Deus, eles venceram, graças a Deus. Não por seu próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Deus vai nos conduzir através dessas provações e a gente vai vencer como igreja. A gente vai vencer. Fazendo essa oração diariamente. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. E Ele é fiel. Ele é fiel respondendo essa oração. E por causa do trabalho de Jesus na cruz que nós podemos vencer. E não porque nós somos tão excelentes que a gente consegue orar de uma forma certa. Não. O seu Espírito nos dá o poder. O poder de saber que Deus nunca vai nos tentar. De saber que Ele até se identifica com nossas tentações. E também que Ele sempre vai nos dar uma saída. Ele não vai nos tentar além do que podemos suportar. Então, hoje à noite, vamos orar com isso em mente. Vamos orar que Deus nos dá a força em nossas vidas de orar isso diariamente e também de superar essas dificuldades que nós temos em nossas vidas. Todo mundo aqui tem uma dificuldade. Todo mundo aqui tem uma tentação. A minha oração hoje à noite é que o Senhor possa cada vez mais nos ajudar a superar. Em nome de Jesus.